É só lembrar de tudo o que a gente passou, entre a falsa fama e a falsa alegria, entre o feed cheio e a alma vazia. E está no ar o meu, o seu, o nosso Book TV, o podcast de livros passando pela sua telinha. Sabe quando a gente dá vontade de ler aquele conto bem curtinho, mas aquele conto que faz uma cosquinha na gente, que a gente espera uma surpresa, uma reviravolta? Sabe aquela história de terror bem curtinha que vai ficar marcado pro resto da vida da gente? Pois é, tem um conto assim no Kindle Unlimited, é o conto Ritual, da escritora brasileira Daniele Schettini. Gente, é um conto para ninguém botar defeito. E é aquele terror leve e ao mesmo tempo não, porque é um terror que surpreende. Sabe aquela história que a gente não sabe bem o que está acontecendo, até que tem aquela reviravolta, aquele desfecho que vai nos deixar assim, emocionados, ao mesmo tempo surpresos, de vez em quando confusos? Daí, o que você tá falando? Eu tô falando daquele conto que vai despertar na gente muitas emoções diferentes, que vai mexer com a gente como qualquer bom texto sabe, que vai despertar as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo o nosso julgamento sobre tudo. E esse é o conto Ritual. E no conto Ritual, que é narrado em primeira pessoa, a gente vai conhecer uma adolescente que está em busca da sua identidade. Então a autora, numa mestria genial, ela não conta o nome dessa personagem, como se o nome não fosse tão importante para a personagem, já que o nosso nome é algo que nos define, é algo que nos torna únicos. Esse conto é narrado sob a perspectiva de uma menina adolescente. Então, é um conto narrado em primeira pessoa e a gente vai se envolvendo no conto sobre o olhar dessa personagem. E é um olhar, assim, bem cativante, porém com muitos problemas psicológicos, pois a gente tem uma adolescente que ela não tem uma aceitação. Ela está em busca da sua identidade, mas não de uma maneira saudável. Ela quer mudar totalmente o que ela é, mudar a forma dela conversar, os livros que ela lê, as pessoas com quem ela se relaciona, então ela tem uma não aceitação. Por isso a autora, ela vai omitir o nome dessa personagem, então a gente não sabe como essa personagem se chama no livro, porque o nome é algo muito pessoal. O nome é aquilo que nos define, que nos dá individualidade. E nesse interim, a gente sabe já que a personagem ela está em busca da identidade. E nessa não aceitação, ela vai ter um modelo ideal. E na escola ela encontra uma menina do jeito que ela gostaria de ser. Então ela vai modificar toda a sua estrutura, todo o seu jeito de pensar, o seu corpo, a sua maneira de falar, a sua maneira de gesticular, tudo, para poder ser igual a essa referência que ela quer. Essa menina é uma típica patricinha, muito popular, então ela começa a imitar a maneira dessa menina vestir e vai fazendo amizades com essa menina porque ela acha a menina muito feminina e ela acha que ela não é feminina. Então a escritora vai nos contar um fato que aconteceu com essa personagem, que quando ela era menor, ela apanhou de um menino e ela não pôde revidar, ela não quis revidar. Então nisso a gente já vê algo que já reflete na personalidade dessa personagem, em que ela quer ser mais feminina e não quer, buscar o seu lugar com agressividade, mas com mais suavidade. E sorrisos pra lá, sorrisos pra cá, a amizade se faz e ela consegue entrar num grupo de amigos que é o grupo dessa menina. Só que, numa certa noite, ela vai ser convidada para ir num lugar, numa festa, e ela vai inventar uma mentira para a mãe, dizendo para a mãe que ia num desfile de modas. E essa mentira nunca pôde ser revelada, porque elas vão para a festa e lá acontece algo inesperado. Gente, é aí que a história vai tomar cor. Porque no dia seguinte, após a festa, ela chega em casa e ela encontra a porta trancada. E ela tenta chamar os pais não respondem, até que o pai dela sai para ir trabalhar, abre a porta, destranca a porta, e sai. Mas ele ignora ela totalmente. Ela entra em casa, ela vê a mãe chorando e todos ignoram ela. Ela continua a vida dela normal, ela se arruma, ela vai para a escola e chega na escola, tá todo mundo ignorando ela.
e ela vai tendo pequenos lapsos de memória, ela vai se lembrando de que ela tomou algo ali que não deveria tomar, e que ela tentava fechar a blusa, mas as mãos dela não fechavam. Então aquela confusão, todo aquele drama psicodélico na cabeça dela, de pequenos flashes, ela tentando fechar a blusa, ouvindo risadas em volta dela. Mas ela não entende o que aconteceu realmente naquela festa. E ela se sente vítima de bullying, porque todo mundo na escola começa a ignorar ela. Menos uma professora e uma aluna nerd que ali estavam também. Então ela faz amizade com a professora, com essa aluna nerd, com o grupinho que estava ali naquela escola. E ali se passa vários meses até o Natal. Ela conta que o Natal é a data preferida dela. Porque no Natal todo mundo se encontra, as famílias se encontram. Então a gente tem ali uma solidariedade, um amor, o clima é diferente. Ela conta que durante a noite eles saíam, frequentavam alguns lugares, depois voltavam, encontravam um quarto vazio, ali dormiam até chegar no outro dia. E nisso vai passando o tempo até o Natal, e ela não tá entendendo o que tá acontecendo, porque que tá todo mundo dando um gelo nela. E é aí que vem o grande plot twist. O que aconteceu? Ela foi vítima de um ritual. E isso não é spoiler, já que o nome do livro chama-se O Ritual. E é aí que a gente vai entender como tudo aconteceu, por que aconteceu, como aquela garota que ela queria ser igual não era tão perfeita como ela pensava, e o plot twist. O que me chamou bastante atenção nesse livro é que a vítima, ela se coloca muitas vezes no lugar de vilão. Então aqui nessa história não há mesmo vítima nem vilão, mas há aqui uma igualdade entre as meninas. A autora, ela colocou as mulheres numa posição de que não há aquela melhor, não há aquela pior. Todos nós estamos vivendo os nossos dramas. Todos nós estamos buscando a nossa identidade, estamos buscando o nosso lugar no mundo. E muitas vezes a gente olha o outro e acha que o outro não vive os mesmos dramas que nós, que a vida do outro é perfeito, que tudo na vida do outro é certinho, é bonitinho, mas que na verdade, se a gente for olhar bem mais a fundo, todos nós estamos nessa busca do nosso lugar ao sol, do nosso lugar no mundo. E não existe ninguém melhor e não existe ninguém pior. Não existe vítimas, não existe vilões. Então ela coloca as duas personagens lado a lado. E isso foi genial, foi espetacular. E não conto mais para não ter spoiler do texto, porque o final do livro é mesmo um plot twist de arrancar o fôlego, é mesmo uma reviravolta, e a partir daqui a gente vai entender como tudo se passou. Ai, gente, é um conto muito, muito bom. E é um conto rapidinho de ler, aquele conto que você pode ler aí na fila do pão, na fila do supermercado, quando estiver esperando no consultório médico a sua consulta, antes de dormir, qualquer minutinho, qualquer momentinho dá para você ler esse conto. E não tem desculpa de que não tem tempo para ler. Então é isso, meus amores, deixo a recomendação Ritual, de Daniela Schettini, disponível no Kindle Unlimited. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Até o próximo Book TV.